Cobra distribuição gratuita de absorventes. Grávidas podem fazer exercício físico? Até quando? Nossa repórter gravidíssima foi descobrir que esse foi um motivo para um bebê apressadinho nascer na academia. Vem comigo, eu sou Viviane Costa, vai ser um prazer ter a sua companhia. Nosso jornal já está no ar. E a gente começa a semana já sabendo quem vai estar no comando do Distrito Federal nos próximos 4 anos. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão. A gente observa, né, que Ibanez Rocha foi realmente reeleito e com 50,30% dos votos válidos, garantindo a vaga no primeiro turno. Uma diferença significativa para os demais candidatos, né? Leandro Graz até subiu nas últimas pesquisas, chegou ali a 26,25%. Ibanez venceu em quase todas as zonas eleitorais, exceto na Asa Norte, onde o candidato do PV teve o maior acumulado de votos. Para vocês terem uma ideia, são 19 zonas eleitorais ao todo. E essa vitória, logo no primeiro turno, surpreendeu até mesmo o governador Ibanez Rocha. Veja o que ele comentou assim que soube do resultado. Eu não esperava que fosse no primeiro turno. Eu achava que realmente a gente teria um segundo turno no Distrito Federal, mas eu estou muito feliz. E quero dizer a todos vocês que eu vou continuar trabalhando por essa cidade que eu acredito muito. Acredito muito no Distrito Federal, acredito muito que nós vamos continuar trabalhando por essa cidade da maneira que ela merece. E daqui a pouco a gente vai mostrar aqui quais foram os resultados para a Câmara Legislativa e para os cargos federais também aqui no DF. Agora, nesse domingo, as filas foram longas em algumas sessões, né? Você demorou para votar? Mas o Tribunal Superior Eleitoral pretende tomar medidas para evitar tanta espera no segundo turno. Afinal, vamos voltar às urnas para decidir quem será o próximo presidente da República, né? Nesse primeiro turno, menos de 20% dos eleitores deixaram de votar. Dos quase 2.207.000 eleitores aptos a votar no Distrito Federal, pouco mais de 1.800.000 foram às urnas. 17,5% da população abriu mão desse direito e pouco mais de 17% da população abriu mão desse direito. Um dos destaques nesta eleição é que o Brasil teve um dos menores números de pessoas que votaram em nulo ou em branco na história. E seguindo a votação nacional, no DF apenas poucos eleitores, 3% no total, não votaram em nenhum candidato. Em relação às denúncias de crimes eleitorais, foram registrados 20 casos no DF, a maior parte deles por boca de urna, seguido da tentativa de violação do sigilo do voto, que é quando o eleitor tira foto da urna e também compra de voto. Além disso, 19 pessoas foram presas. Em algumas sessões pelo DF, os eleitores ficaram mais de 1 hora esperando. Às 5 da tarde, senhas começaram a ser distribuídas. Estou aqui já tem 2 horas, eles juntaram 2 sessões em uma, não tem organização, estão passando preferencial na frente, juntando muito preferencial em vez de fazer um revezamento. Disseram pra gente que a urna apresentou um mau funcionamento, mas que agora ela já voltou a funcionar. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o DF foi um dos 10 estados brasileiros que apresentaram filas tanto durante quanto depois do término da votação. Para o segundo turno, o tribunal pretende avaliar medidas para evitar que a espera seja longa. Nós vamos analisar ainda em cada localidade, principalmente nos locais onde a fila foi maior, nas sessões eleitorais, se isso derivou do horário de pico. O segundo turno, em alguns estados, será um único voto para presidente da República. Em outros, 2 votos. Já diminui bastante o tempo também. E esses problemas acabaram sendo pontuais, né? Se a gente for observar ali no todo, realmente o processo eleitoral, ele é muito interessante, né, gente? Na verdade, a gente vê ali o resultado dessas eleições já antes das 8 horas, 9 horas da noite. A gente já tinha, inclusive o DF foi a primeira unidade federativa a concluir a votação, né? Na verdade, para dar o resultado. Mais um caso de incêndio aqui no DF, gente, foi lá num galpão de reciclagem no setor de indústrias, na QI9, na Ceilândia Norte.
Os bombeiros foram chamados no fim do dia para controlar as chamas. Olha só como o espaço ficou. Pelas imagens, dá para a gente ver ali o fogo de grandes proporções que se espalhou rapidamente, queimando materiais de reciclagem que estavam acumulados no galpão. O incêndio já foi controlado pelos militares e não teve vítimas. O proprietário solicitou perícia para investigar as causas do incêndio. E morreu um bebê que foi atingido por um celular durante uma briga dos pais. Isso foi lá em Valparaíso. Ele chegou ao Hospital de Santa Maria na sexta-feira com ferimentos graves e não resistiu. Vanessa Ferreira traz para a gente as informações. Brian, de 1 mês e 28 dias, foi levado pelos próprios pais ao Hospital Regional de Santa Maria com um corte profundo no rosto. Pela condição do ferimento, os próprios funcionários da unidade chamaram a polícia militar. Em depoimento, os pais contaram que durante uma discussão, o marido jogou o celular na direção da mulher, mas acabou atingindo a criança. Brian não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte. A delegada responsável pelo caso pediu uma perícia para avaliar se realmente a lesão foi provocada pelo celular e determinar qual crime o pai cometeu. Mas esse laudo ainda não tem data para sair. E um conflito familiar terminou com a morte de 3 pessoas. Um padrasto, inconformado com o namoro da enteada, matou a tiros um namorado e um amigo dela e depois acabou tirando a própria vida. O crime foi por volta das 11h30 da noite deste domingo, na quadra 514 de Samambaia Sul. O padrasto não aceitava o relacionamento da enteada de 17 anos com o namorado, Júlio César Ferreira, de 19 anos. Segundo testemunhas, o padrasto estava chegando em casa do trabalho, ele morava nessa residência aqui de Portão Vermelho, quando ele viu o Júlio César com um amigo, o Diógenes. Os dois estavam sentados próximo a essa casa de portão amarelo. O padrasto entrou na residência, pegou uma arma de fogo e voltou aqui. Ele começou a atirar. O Diógenes ainda tentou correr, foi até o outro lado da rua, ele estava baleado com um tiro na perna. E quando ele chegou lá, o padrasto ainda executou com pelo menos 6 tiros. O Júlio César também tentou fugir, se salvar, e foi em direção àquele gramado, mas também foi assassinado com diversos tiros. O padrasto do Diógenes de Jesus ouviu os disparos e tentou socorrer o enteado, que também tinha 19 anos. Quando nós fomos para tentar socorrê-lo, ele veio daqui já trocando de pente e começou a disparar contra a gente. A tia do Diógenes, que também levou um tiro, foi atendida, mas já recebeu alta. Depois do duplo homicídio, o padrasto foi encontrado morto com um tiro na cabeça na quadra 112 de Samambaia. A suspeita é que ele tenha se matado. A esposa do assassino e a filha dela tiveram de deixar a residência com medo de represálias. Olha, o Tribunal de Contas do DF pediu explicações à Secretaria de Saúde sobre o descumprimento da lei que disponibiliza absorventes e coletores menstruais a mulheres em situação de vulnerabilidade. A repórter Vitória Mello tem as informações para a gente. Boa noite para você, Vicky. Oi, Vivi, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, o Tribunal de Contas do DF deu um prazo de 30 dias para a Secretaria de Saúde prestar esclarecimentos. Pessoas em situação de vulnerabilidade social deveriam ter acesso a absorventes e coletores menstruais em unidades básicas de saúde. Mas, de acordo com um requerimento, uma representação do Ministério Público junto ao TCDF, isso não estaria acontecendo. Essa medida está prevista na Lei de Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Procurada, a Secretaria de Saúde apontou pendências orçamentárias e questionou a competência para o cumprimento dessa política pública. Mas, de acordo com o Ministério Público, a própria Secretaria de Saúde informou a disponibilidade de quase 5 milhões de reais na lei orçamentária de 2022 para a aquisição desses insumos. A distribuição também desse material, de acordo com o MP, não deveria ser um problema para a Secretaria de Saúde, já que a pasta faz a distribuição de diversos itens em todas as unidades espalhadas pelo Distrito Federal. Para algumas pessoas pode parecer pouco, mas nós mulheres sabemos a importância de ter acesso a um coletor menstrual, a um absorvente. Isso traz dignidade, Vivi? Então agora a Secretaria de Saúde tem 30 dias para prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas do DF. Eu volto com você.
Obrigada, sem dúvida faz uma diferença enorme na vida das mulheres, né? Obrigada, Vicky. E uma obra iniciada na quadra 208 Sul vem tirando o sono de muitos moradores. Eles estão preocupados com o impacto negativo desse futuro empreendimento que pode prejudicar o meio ambiente, sem contar no aumento do movimento que vai ter na região. Um dos diferenciais para quem mora em Brasília é a qualidade de vida. É a proximidade com áreas verdes para passear com as crianças ou com os pets. Mas quem mora na quadra 208 Sul tem visto um pedaço dessa área verde ir embora. É que há um mês foi cercada por tapumes. Era o início de uma obra na esquina da quadra que despertou um alerta nos moradores. Como nós temos a experiência do movimento que foi o da 207 Sul, que foi exatamente nessa perspectiva, na hora que teve um primeiro indicativo de que seria violado o espaço, eles fizeram o movimento e conseguiram estabelecer como área verde, área pública. As faixas de protesto contra a construção, que segundo os moradores será de um restaurante de rede, estão por toda parte. Tem quem reclama que a passagem antes usada como ciclovia agora está interrompida pela construção. Para essa doutora em arquitetura, o impacto pode ser não só na quadra, mas atingir outras áreas do plano piloto. Fora desses impactos ambientais, a gente tem um impacto urbano de ter um equipamento de grande porte num local onde não foi preparado para isso, né? Outra preocupação dos moradores é justamente em relação ao movimento dos veículos, que deve aumentar. É que hoje a quantidade de vagas de estacionamento por aqui já não é suficiente. Por isso eles temem que os clientes venham buscar estacionamentos aqui atrás, junto aos prédios, aumentando a concorrência pelas vagas e também a circulação de pessoas desconhecidas por aqui. Vamos ter um problema muito grande, causando engarrafamento, não tem local para estacionar, furtos de carros, arrombamentos. No último sábado, moradores se reuniram e protestaram, pedindo a manutenção da área. Em relação à construção do comércio na 208 Sul, não há impeditivos urbanísticos para isso. É claro que vai haver um impacto de trânsito naquela região. Essa questão de vagas é uma questão também que precisa ser resolvida aqui, né? Bom, olha, com o resultado das eleições para distritais, metade das cadeiras foi renovada e um dos deputados volta a casa com o maior número de votos da história do DF. O deputado distrital Fábio Félix, do PSOL, é o parlamentar mais votado da história para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele recebeu 51.792 votos, pouco mais de 3% dos votos válidos, cerca de 40 mil a mais que na campanha de 2018. Fiquei muito feliz, surpreso com esse resultado, né? Acho que a nossa cidade votou de forma tão contraditória, mas eu estou muito orgulhoso e muito feliz por a gente ter alcançado tanto voto em uma votação histórica. E é importante que essa votação histórica tenha acontecido nesse momento de transformação e de mudança no Brasil. Assim como Fábio Félix, outros 11 deputados conseguiram a reeleição. Chico Vigilante, Daniel Donizete, Martins Machado, Robério Negreiros, Jorge Viana, Jaqueline Silva, Eduardo Pedrosa, Yolando, Hermeto, Roosevelt Vilela e João Cardoso, professor auditor. Considerando o número total de 24 cadeiras aqui na Câmara, pelos próximos 4 anos até 2026, a população vai contar com 12 novos parlamentares, que poderão trazer um novo ritmo para a casa. Esta renovação de 50% é menor que a registrada no último pleito, em 2018, quando 71% dos distritais foram eleitos pela primeira vez. E esses novos deputados distritais são Max Maciel, Tiago Manzoni, Joaquim Roriz Neto, Pastor Daniel de Castro, Doutora Jane, Rogério Morro da Cruz, Gabriel Magno, Paula Belmonte, Ricardo Vale, Wellington Luiz, Pepa e Deise Amarilho. Houve uma mudança nos nomes, mas não necessariamente uma renovação no quadro político. Isso precisa ficar bem expresso. Neste próximo mandato, há 13 partidos representados. A maior bancada é do PL, com 4 cadeiras. PT e MDB têm 3. PSOL, PP, Agir e PSD conquistaram 2 vagas cada. E apenas com uma cadeira, os partidos Republicanos, União Brasil,
PMN, Avante, Cidadania e PSB. Dificilmente haverá uma mudança muito radical na relação entre a CLDF e o governo ibanês. Dificilmente, porque mesmo havendo uma pulverização maior de partidos, as regras de distribuição de orçamento permanecem as mesmas e a Câmara Legislativa tem uma relação normalmente bastante republicana com o governo do Distrito Federal. O governador Ibanez Rocha, reeleito para o cargo em primeiro turno, comentou sobre a renovação da Câmara logo após saber da vitória nas urnas. Estou muito tranquilo com isso. Eu tenho certeza que teremos uma boa Câmara Legislativa que vai apoiar o Distrito Federal naquilo que é necessário. E veja agora os eleitos pelo Distrito Federal para ocupar as vagas no Senado e na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, 3 dos 8 parlamentares da atual legislatura conseguiram se reeleger. São eles: Bia Kicis, do PL, ela teve o maior número de votos, Érica Cocai, do PT, e Júlio César, do Republicanos. 5 deputados vão estrear ou retornarão ao Congresso Nacional para o novo mandato. São eles: Fred Linhares, do Republicanos, Rafael Prudente, do MDB, Professor Reginaldo Veras, do PV, Alberto Fraga, do PL, e Gilvan Máximo, do Republicanos. A ex-ministra da Mulher, Damares Alves, foi eleita para a única vaga do Senado nas eleições deste ano. Ela teve um total de 714 mil votos, o que representa quase a metade dos votos válidos. Damares, que é do Republicanos, né? E a Secretaria de Educação divulgou hoje as regras para as provas do concurso público da Secretaria de Educação para os cargos de pedagogo e professor, marcadas para o próximo fim de semana, pela manhã e pela tarde. E atenção, candidato, o local de prova está disponível a partir de hoje. Basta acessar o site quadrix.org.br para conferir. E boa prova para vocês, viu? E um parto dentro de uma academia de ginástica lá no Sudoeste chamou a atenção esses dias, né? Será que uma grávida deve ou não fazer atividade física durante a gestação? Recebemos várias perguntas sobre isso e a nossa repórter gravidíssima, Vanessa Vitória, foi tirar essa dúvida pra gente. Nas redes sociais, famosas e influenciadoras digitais mostram a rotina de exercícios físicos durante a gravidez. Não importa quantas semanas de gestação, barriguinha ou barrigão, elas estão lá, firmes e fortes. Vira pro ladinho. A Carla e a Catarina também não interromperam a rotina de exercícios porque engravidaram. Mamães de primeira viagem, elas decidiram procurar um programa próprio para gestantes, com o objetivo de continuar malhando, só que sem risco para os bebês. Eu acredito que a atividade física é muito importante, né, para todo o processo do parto e principalmente também para a recuperação no pós-parto. Fazendo o programa a gente vê coisas que a gente poderia estar fazendo errado, por exemplo, um abdominal. Se a gente faz de qualquer jeito, pode dar uma diástase maior. Então a gente sabe que são os exercícios certos, né, para o nosso momento de gestação. Mas e quem nunca malhou? Uma grávida completamente sedentária, assim como eu, pode começar do nada? Existe um período mais indicado? Com quantas semanas de gestação pode ter início uma atividade física? Mesmo que em programas voltados especificamente para as mamães. A grávida, ela pode iniciar as atividades físicas desde o início da gravidez, mediante, claro, a autorização e a liberação do obstetra. A ginecologista confirma. A prática de atividade física traz muitos benefícios para as gravidinhas e até para os bebês. Prevenção de diabetes gestacional, controle do peso durante a gravidez, prevenção de pré-eclâmpsia, além da melhora de várias queixas comuns na gravidez, como edemas, fadiga e câimbras. A Bruna teve a Melissa no dia 11 de agosto. Praticou atividade física durante quase toda a gestação. E 30 dias depois do parto, já estava de volta aos exercícios físicos. O corpo parece que ele vai se recuperando e voltando bem mais rápido. A barriga vai voltando aos pouquinhos até aquele tônus que tinha antes. Então, com certeza, ajuda bastante. E já que é tão bom assim, deixe eu pelo menos tentar. Solta o ar, abre a faixa. Pega leve para esse bebê chegar bem, né, bebê? Vamos para o intervalo, é bem rapidinho, me espera, eu já volto.
Olha, o primeiro turno acabou e a gente torce para que aqueles em quem acreditamos ao ponto de darmos o nosso voto façam por nós o bem que a gente precisa, né? A Terra Thaís encontrou nas redes sociais anjos que cuidam da gente de um modo especial. Boa noite, Vivi. Boa noite, pessoal. Ontem, dia 2 de outubro, foi dia de votação, dia de escolher quem irá representar o nosso país. E também foi dia do Anjo da Guarda. Coincidência ou não, nós desejamos que eles possam defender os direitos da população e ser os nossos anjos, né? Agora, se a função do Anjo da Guarda é proteger, eu encontrei alguns vídeos nas redes sociais que mostram que estamos rodeados de anjos por aí. Vamos conferir? Alguns anjos vêm como esse cachorro, que protege seu dono de um assalto. Outros aparecem do nada e nos livram do pior. E se o perigo é emocional? Há quem diga que os animais são sensitivos, entendem até os autistas em crise. Ou em situação de risco iminente também. Entre os humanos, nossos anjos da guarda são pais e mães que foram designados para cuidar e proteger. Acreditando em anjos da guarda ou não, o que fica é isso, o gesto de socorrer sem mesmo saber a quem. Olha, gente, amanhã é dia de São Francisco, tem bênção, então, em várias igrejas pelo DF, ele que é protetor dos animais, né? E aí, isso também tem, uma das igrejas é a São Francisco, na 715 Norte, tem bênção o dia inteiro. E na Clínica Veterinária da Universidade Católica de Brasília, no campus de Taguatinga, também vai ter atendimento. Começa uma missa às 11h30 da manhã, a partir das 4 da tarde tem vacinação antirrábica e vermifugação para cães e gatos. Orientação sobre câncer de mama animal e distribuição de brindes na Clínica Veterinária da escola. Das 5 da tarde até as 7 da noite, viu? Um beijo para vocês, obrigada pela companhia, te espero de novo amanhã. Boa semana para todo mundo.